Olá, boa noite, tudo bem? Como vai você? Eu espero e desejo que você esteja bem. Nós estamos chegando para mais uma live. Hoje é quarta-feira, nós estamos no dia 17 de junho, e aí eu estou datando só para a gente ter uma noção. Mas você que vai assistir essa live depois de muito tempo, saiba que todas as quartas-feiras nós estamos aqui. Todas as quartas-feiras nós estamos para este momento que é importante, o momento em que nós paramos para falar sobre um determinado assunto que visa capacitar, dar a você, levar você sementes para um bom comportamento, ou seja, dar a você sementes para que você de fato possa ser um semeador de bons comportamentos. E nós estamos hoje aqui e queremos falar com você sobre um tema que é importante também dentro dessa questão do comportamento humano. Quero falar com você sobre a questão de dar a você a capacidade de reavaliar, ou seja, dar a você a boa capacidade de estar fazendo uma avaliação. Veja bem, nós estamos já faz alguns meses, aí uns 3 meses, que nós estamos imersos em uma questão da pandemia. A pandemia está, ainda estamos cuidando, e aqui neste programa, neste momento, no programa de hoje, nós não estamos avaliando, nós não estamos falando, divulgando ou qualquer questão estatística, nós estamos falando sobre comportamento, a importância deste comportamento, como nós vamos reavaliar neste tempo as questões que passaram ou que estão passando pela nossa vida. Você sabe, eu também sei que a questão de nós estarmos prontos para uma reavaliação é sempre muito importante. Deixa eu falar a você. Você já fez alguma reavaliação na sua vida? Não estou falando daquela reavaliação de matéria, de prova, ou aquela reavaliação física. Não, eu estou falando sobre a importância de reavaliar, poder olhar de novo, poder entender o que aconteceu em um determinado tempo. Diante do comportamento humano, eu e você precisamos praticar este comportamento. Nós precisamos reavaliar o que acontece, por que acontece, quais são as mudanças e o quanto essas mudanças elas vão mexer comigo, mexer com você, mexer com as pessoas que estão à sua volta, mexer com todos nós. E reavaliando, nós precisamos também entender o seguinte: qual a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. E esse é o tema da nossa live de hoje. Inclusive ele está aí na tela do seu computador, na tela do seu notebook. Ele está para você olhar aí quando você está vendo a nós que estamos falando, ou seja, eu e minha equipe, Pedro está ali, nós estamos falando acerca dessas questões que são importantes. Mas vamos pensar aqui. Então, hoje, enquanto o pessoal está chegando, nossa questão é falar sobre reavaliar. A importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes, nós estamos vivendo momentos em que tudo ficou difícil. Parece que as ações que nós vamos tendo são ações que vão levando só para essa questão de que tudo está muito difícil. E eu e você precisamos ter essa capacidade muito tranquila para olhar e perceber em nós que nós estamos sim passando por momentos difíceis, mas que nós temos a capacidade de reavaliar. Eu estou enfatizando porque essa é uma questão importante. Quando nós reavaliamos, geralmente há que surgir algo bom, há que trazer mudança,
há que se fazer algo diferente. E nós precisamos disso. Eu e você precisamos mais do que nunca saber sobre esta questão. Então convide alguém, você que está chegando, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, nós nos alegramos, a sua presença é muito importante para nós, nos faz ter a certeza que estamos no caminho certo, né? Deixe também aí a sua pergunta, o seu comentário, né? Faça o seu comentário, naquilo que eu puder, eu vou falar sobre isso aqui, e caso não, a gente vai dar um retorno, nós daremos um retorno a você, você terá um retorno de nossa parte. Então, o tema de hoje, como está aí na sua tela, né, na tela do seu aparelho, a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. Nós temos que olhar para essa questão. Faz 3 meses que nós estamos vivendo um tempo completamente diferente. É um tempo onde todos nós somos chamados a olhar e perceber que algo está mudando, mudou um comportamento, uma questão do trabalho, aquilo que envolve o ensino das crianças, muitas vezes o relacionamento do casal, muitas vezes a forma como eu me relaciono no trabalho. Muito obrigado, que bom que você chegou, seja bem-vindo, nós nos alegramos, obrigado pela sua presença. Nós estamos em mais uma live e hoje estamos falando sobre a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. Então, os momentos difíceis, muitas vezes, ele pode se abater por várias questões. E aqui nós temos que entender algo. Eu e você temos que estar prontos a buscar qual é a nossa reavaliação quando o momento difícil chegou. Porque nós estamos vivendo então nesse tempo em que tudo tem sido mudado e tudo está diferente. Agora, como eu e você podemos neste momento ser pessoas que mantêm um nível de comportamento, um nível de pensamento, um nível de comportamento oral, né? Aonde nós vamos estar vivendo, apresentando um equilíbrio. Nós vamos conseguir apresentar um equilíbrio quando nós, de fato, entendermos sobre a grande importância de vivermos a nossa vida e de sabermos que a cada vez que nós estamos vivendo, a cada momento, em cada ação que estamos fazendo, cabe a nós, nesses tempos difíceis, entender que nós temos que reavaliar. Deixa eu falar a você. Uma questão importante. No momento como esse que nós estamos vivendo, nós temos que saber que há uma importância de avaliar os momentos ou reavaliar os momentos difíceis no que diz respeito ao nosso local de trabalho. Eu não sei como está o seu local de trabalho. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, né? Se achegue, nós nos alegramos com a sua presença e também pedimos a você, convide outro, porque certamente esse assunto pode ajudar as pessoas a passar e fazer uma reavaliação desses 3 meses, fazer uma reavaliação deste tempo em que nós estamos vivendo no ano de 2020. E aí é importante fazermos uma reavaliação muitas vezes no trabalho. Como você está no trabalho? O que você de fato tem feito e qual é a diferença que você tem provocado no seu trabalho nesse tempo? A diferença que você tem provocado, ela é muito importante. É uma diferença que vai dar a você a certeza de viver de maneira a entender o que acontece ali. Nós sabemos que quando nós reavaliamos as nossas questões no trabalho, muitas vezes nós vamos nos tornar pessoas melhores. Qual é o seu papel no trabalho? Você já tem reavaliado qual é o seu papel? O que se espera de você no trabalho? Quais são as questões que no trabalho as pessoas estão esperando da sua parte? Talvez avaliar ou reavaliar vai ser importante. Porque se você reavaliar,
nós reavaliarmos, talvez nós vamos perceber, as pessoas esperam um pouco mais de nós. As pessoas esperam que nós realmente tenhamos essa capacidade de entender, olha, eu estou no trabalho, mas eu não estou no trabalho só por estar. Eu estou no trabalho e eu reavalio todos os dias qual é a minha conduta. Qual é a sua conduta? O que as pessoas podem esperar de você no trabalho nesse tempo? Como elas, de fato, olham para a sua conduta e dizem assim, olha, aquela pessoa ali, ela vive de uma forma diferente. Ela tem uma maneira diferente de agir, ela tem uma maneira diferente de ser. Ela vive de uma forma que realmente incentiva outras pessoas a serem melhores. Né? Por quê? Porque muitas vezes é nesse tempo em que nós vamos, de fato, demonstrar a importância de cada pessoa, mas também a nossa importância no ambiente de trabalho. Ah, que bom, você está conosco. Olha, tem aí conosco pessoas que estão chegando, seja bem-vinda, né? Eu fico muito alegre pela sua presença. A sua presença muito nos alegra. E aí, como eu estava dizendo, a sua maneira de se comportar, viver, o seu falar ali, naquele momento, pode mudar todo o ambiente. Então, aquilo que estamos falando hoje, a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. É um momento difícil no trabalho? Você tem parado para... Qual é o significado? O que lá no trabalho tem de fato falado com você e tem feito você reavaliar a sua pessoa no que diz respeito àquela questão? Qual é o significado que você percebe que muitas vezes este diminuir de horas de trabalho? Chegando no trabalho, alguns ou grande parte dos trabalhadores hoje estão com horários reduzidos, né? São horários dos mais diversos. Eu vou citar aqui 2 horários, entre tantos que podem ter espalhados aí pelo Brasil. Nós temos um horário que é das 10 horas da manhã, início do trabalho, né? Ali do comércio abrindo, da cidade sendo uma cidade ativa, até às 16 horas, esse é um momento. E temos também um outro horário que perfaz das 9 horas da manhã até por volta das 17 horas. Né? Em alguns outros lugares temos outros horários, né? E aí temos os outros locais que trazem horários diferentes, mas eu quero ficar com essas 2 questões que citei aqui de horários. Agora, como eu e você podemos reavaliar qual é a nossa conduta quando a redução de trabalho aconteceu? A redução do tempo de trabalho, a minha permanência naquele local. Qual é a produtividade que eu estou tendo? E aí eu estou falando da produtividade naquilo que eu olho para a minha pessoa, naquilo que eu vejo quem eu sou, na forma como eu de fato estou me comportando ali e estou produzindo. Estarei eu produzindo da mesma forma? Estarei eu produzindo com o mesmo empenho? Estarei eu entregando da mesma forma como eu entregava? Nós temos que nesse tempo parar para pensar sobre isso. Essa é uma reavaliação importante. Então, a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis é porque neste tempo muitas vezes nós vamos crescer e crescer muito. De repente, com a redução do horário, você percebeu que você consegue ser tão produtivo quanto aquele horário que tinha antes. Você consegue ir até mais além, render um pouco mais. E, quem sabe, talvez é momento de parar para entender que neste tempo, você e eu, nós temos esta capacidade que talvez nós não víamos, né? Então, convido você a pensar sobre isso. Uma segunda questão importante dentro da nossa temática de hoje, para você que está chegando, hoje nós estamos falando, olha aí, na tela do seu aplicativo ou do seu celular, na tela do seu notebook, enfim, aonde você está vendo ou nos percebendo aí, você vai ver que na tela está escrito sobre o tema a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. Um outro momento difícil é o momento em que nós muitas vezes nos deparamos
com a mudança que aconteceu na sociedade. Que momento difícil. Esse é um momento extremamente difícil. É um momento que muitas vezes nós vamos olhar e não vamos entender muito por que as coisas estão, por que tudo tem mudado tanto. A sociedade mudou. Nós precisamos olhar para isso. Agora, como nós vamos reavaliar o significado dos momentos difíceis que estamos passando como sociedade? Precisamos entender que a reavaliação, ela vai muitas vezes trazer algo de muito produtivo a nós. Então, qual é o momento difícil que você está vivendo hoje? Talvez essa seja uma pergunta importante para eu falar e trazer a você hoje. Qual é o momento difícil? O momento difícil que você está vivendo, ele está atrelado aqui. Se você puder, por favor, escreva para nós. Coloque aí qual é a situação que você passou ou que está passando, que coloca você nessa questão de viver um momento difícil. E deixa eu dizer a você, reavalie. Se os momentos são difíceis, qual é o significado? Será que é para que você se torne uma pessoa mais flexível? Será que é para que eu me torne uma pessoa mais doadora? Será que é para que nós nos tornemos pessoas mais participativas? Será que é para que nós passamos a entender que agora é hora de diminuir o ritmo, de sair daquela aceleração que estávamos, que daquele jeito talvez nós não chegaríamos bem aonde nós deveríamos chegar? Eu te convido porque nesses momentos difíceis nós estamos sendo chamados para reavaliar a importância desses momentos. Qual é a importância? Porque esta importância, ela se faz necessária. Então, eu digo a você, reavalie, né? Porque é um tempo onde nós vamos crescer, estamos crescendo. São 3 meses de um momento de pandemia, de momentos difíceis, de cenas difíceis, de situações que nós jamais imaginávamos. São momentos difíceis para a criança que deixou de estar lá no seu local de ensino. São momentos difíceis para os professores que estão tendo que se adaptar a uma nova fórmula ou um novo jeito de dar aula, de trazer o seu conteúdo aos seus alunos. São momentos difíceis para esses alunos também, que estão responsáveis por fazer a tarefa, levar tudo em dia, adaptar-se a essa nova rotina e entender também que esta nova rotina, ela é uma rotina que muitas vezes a maior supervisão vai ser a sua, ou seja, o maior responsável é você que precisa realmente ter essa capacidade de entendimento da mudança que este momento trouxe à sua vida. E aí eu digo a você e digo a mim, estamos preparados para isso? Já nos preparamos? Se não, nós temos que parar para pensar. É um momento onde eu e você temos a capacidade de sair e sair bem, de nos reinventar, sim, mas de nos conhecer ainda mais, de saber quem nós somos, de saber por que algumas questões, talvez, nesses momentos difíceis, quando nós reavaliamos qual é o significado desse momento, talvez nós vamos entender o significado desse momento é para que eu possa entender a minha importância no papel que eu tenho na sociedade. Qual é o seu papel na sociedade? Talvez esse momento veio para mostrar realmente qual é o seu papel. E pode ser que o papel que você estava desenvolvendo, não que ele não seja o seu papel, mas ele não estava na íntegra, me perdoe, dando a você aquela boa capacidade de ter, acima de tudo, aquele desenvolvimento que era esperado. Nós, muitas vezes,
vamos precisar pensar sobre isso. Então, eu digo a você, olha, será que você não é, neste momento, uma pessoa que está tendo este conteúdo e vai ser uma ferramenta para ajudar outras pessoas que estão enfrentando momentos difíceis? Pessoas que estão enfrentando momentos de luto, pessoas que estão enfrentando momentos de falta de alimento, pessoas que estão enfrentando momentos de falta do trabalho ou não estar no trabalho. Seja bem-vinda, que bom ter a sua presença, muito obrigado, a sua presença muito nos alegra. Uma boa noite a você e continue conosco, né? Será que este é o momento em que nós vamos ter que avaliar por que nós chegamos aonde chegamos do ponto de vista financeiro? Então, olha aí, como o nosso tema vai se encaixando, a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. É um momento difícil financeiramente que você está passando? Qual é o significado deste momento para você? O que ele traz para a sua vida e a sua visão financeira? Será que ele leva você a entender, olha, eu preciso ter uma planilha, eu preciso me organizar, eu preciso saber aonde vai, aonde eu estou investindo cada centavo em que eu ganho e aonde está indo cada centavo que eu ganho. Aonde eu tenho um pouco mais de gasto. E quais gastos são estes? São gastos que vão me levar a construir algo para o futuro. Vou dizer algo aqui que vai me levar a construir algo para o casamento, que vai me levar a construir algo para aqueles que são da minha família, vai me levar a construir algo para a minha terceira idade ou melhor idade. Momentos difíceis, no que diz respeito à questão financeira, ele vem para nos dar esta capacidade, para nos levar a entender o quanto nós realmente podemos olhar para esse momento talvez das nossas finanças e dizer, calma lá, tudo bem, mas agora eu vou reavaliar. Eu vou, de fato, entender qual é o significado. Será que o significado é passe a ter uma organização financeira que leve você a realmente viver o melhor que você pode viver no futuro? Com uma reserva, sabendo que esta reserva, ela não faz com que você pare, mas ela te dá a capacidade de que se algo acontecer, você tem um tempo para se adaptar sem ficar com aquela questão. E agora, o que eu vou fazer? Ou seja, aquela correria, aquela preocupação, muitas vezes de perder o sono, de ficar pensando, e agora o que será do futuro? E eu espero, quanto psicólogo, que não tenha chegado à sua memória aquela capacidade ruim de querer, talvez por conta do momento financeiro que está vivendo, de pedir e buscar até aquela questão de tirar a própria vida. Mas nós vamos ter que, nesses momentos difíceis, reavaliar qual é a importância. A importância é organizar-me do ponto de vista financeiro para que eu consiga, acima de tudo, viver tudo aquilo que de fato eu posso viver como um cidadão, como uma cidadã, vivendo uma vida na sociedade, na família e entendendo que eu estou preparado para passar por momentos difíceis. E estar preparado é, acima de tudo, saber, armazenar, cuidar, guardar, zelar, e outras palavras que eu poderia usar aqui, Eu me venho à mente nesse momento, sabe qual a minha memória imaginativa me trouxe aqui a seguinte imagem, a imagem nós conhecemos bem da formiga. Nós sabemos que as formigas, elas trabalham e trabalham bastante para que no inverno elas tenham os seus alimentos. Tem um local onde eu passo, aqui em Maringá, que eu consigo ver as formigas levando aquilo que elas pegam, folha, enfim. E eu sempre, quando
passo e consigo, eu paro e fico a imaginar, olha só, elas estão reavaliando porque elas percebem dentro da questão em que foram, né, e vou usar a expressão aqui, vivendo, que elas precisam mais do que nunca armazenar para um tempo difícil. Porque quando chega o inverno, você pode ver que no inverno nós não temos aquela aparição de formigas. E aí o que é importante a nós? É importante entendermos, né? Se as formigas nos dão essa lição, talvez é importante olhar qual é o momento difícil e o que eu e você podemos entender, qual é o significado daquele momento. Qual é o significado desse momento em que nós temos que usar as máscaras para andar, para viver, para fazer a nossa vida, para viver uma vida social. Qual é o significado? O significado é preservar a vida, o significado é guardar o próximo, o significado é proteger a mim mesmo, o significado é, de fato, viver de tal maneira que nós queremos que todos sejam preservados. Agora, se nesses momentos difíceis nós abrirmos mão do uso da máscara, imagine o que pode acontecer do ponto de vista psicológico. Se a pessoa é afetada e ela não fazia uso da máscara, o que pode acontecer? Ela pode se sentir culpada, ela pode muitas vezes ter situações em sua vida onde ela vai pensar, por que que eu não fiz diferente? Por que que eu não agi de outra forma? Por que que eu não mudei a minha maneira? Então, agora é um tempo em que nós podemos realmente tirar lições preciosas. Preciosas. Assim como as formigas nos ensinam a se preparar para um tempo difícil, nós talvez estamos passando por esse tempo, e esse tempo nos leva a entender que nós vamos nos preparar. E é um preparo para todos nós. É um preparo que não exclui nível social, que não exclui idade, não exclui as questões étnico-raciais. É um preparo a todos nós. É um preparo que leva-nos a ter esta capacidade de entendimento. Neste momento, eu preciso realmente entender qual é a importância da máscara para proteger e ser protegido, para estar seguro e, ao mesmo tempo, sendo seguro, viver de uma maneira diferente. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, que bom ter você conosco, né? Permaneça conosco. Hoje nós estamos falando sobre a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. Quais são as suas reavaliações dos momentos difíceis que você passou? Eu fico a imaginar aqui que você deve ter os seus momentos difíceis que você passou. Agora a pergunta é, você reavaliou? Assim como eu estava dizendo, as formigas, elas nos ensinam. Mas vamos voltar para o nosso momento, para o nosso mundo, para essa questão pessoal. Eu digo a você, e daí? Como nós estamos? Como está você? Você passou pela decepção de um amor de muito tempo? Qual é o significado destes momentos difíceis na sua vida? Será que ele veio para dar a você a capacidade de amar a si mesmo, de preservar aquilo que é seu, de guardar com grande importância este momento? Pode ser que ele veio com esta questão. E aí eu e você precisamos entender que é neste momento em que nós vamos realmente ser diferentes. É nesse momento em que nós vamos buscar cada vez mais
viver a nossa vida e, acima de tudo, saber que a nossa vida tem grande importância? Deixa eu dizer a você, não é porque esse momento difícil que você está passando, por conta dessa questão, né, que invade a sua vida, que é da área, né, amorosa, que você vai parar a sua vida. Reavalie. Há uma importância e há um significado nesse momento difícil em que você está passando. Qual é o momento difícil que você está enfrentando? Eu volto a repetir essa pergunta. Qual é o momento difícil que você está enfrentando? Ele não está na sua vida à toa. Ele não veio sobre você para você não tirar uma lição. Não estou dizendo aqui, e aí é bom que deixe claro, né, que nós vamos buscar os momentos difíceis. Não. Pode ser que você não fez nada. Pode ser que tudo estava certo, tudo estava tranquilo. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, tá bom? Pode ser que você tenha levado a sua vida dentro de uma questão equilibrada e normal ou normativa. E, de repente, um momento difícil se estabeleceu. Não perca a oportunidade de viver este momento de uma maneira a saber qual é o significado. Qual é o significado para aqueles que de fato decidem se debruçar sobre os momentos difíceis? Nós vamos descobrir, você vai descobrir e eu vou descobrir, né? Mas deixa eu te falar 3 questões importantes dentro disso. Primeira questão, quando nós nos decidimos e começamos a reavaliar o significado dos momentos difíceis, o que acontece? Há uma redução, e essa redução, ela evita sensações ruins. Vou repetir, há uma redução, e esta redução evita sensações ruins. Então, existem sensações que elas só vão mudar quando nós, de fato, reavaliarmos a importância dos momentos difíceis. E aí, quando nós estamos reavaliando, há uma redução. Eu não vou ficar me debruçando diante daquilo e pensando tantas coisas. Eu vou mudar a minha forma de pensar. Seja bem-vindo, está conosco nesse momento Rose Arruda. Tudo bem, Rose Arruda? Um abraço para você, né? Um beijo no seu coração. Você sabe da sua importância e você sabe que você, mais do que nunca, é uma pessoa que pode viver a vida, sabendo nesse tempo de pandemia, você e todos esses que estão conosco, vivendo nesse tempo e sabendo que nesse tempo de pandemia existe, como está escrito aí na tela do seu celular, do seu computador, né? A importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. É um momento difícil esse? Olha, se esse é um momento difícil, reavalie. O que você ganhou com esse momento? Que estranho, né? O que você aprendeu? Quais são as lições que você vai levar para a sua vida? Como você se vê tão diferente agora do que era antes? Quantas coisas. Eu digo isso a você, todos nós que estamos aqui, né? E digo que é assim que nós vamos semeando bons comportamentos e lançando fora todo medo. Porque quando eu sei da importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis, eu vou lançando fora todo medo. Eu vou entendendo que um medo que se abateu, que veio, que aconteceu, eu vou deixando ele de lado. Qual é o significado de ficar em casa? Talvez você esteja em casa e não tenha saído nesse tempo. Está aí vivendo esse período mais do que nunca, como diz a frase lá, né? Fique em casa. Você tem permanecido dentro de casa. Você tem ficado muito tempo aí. Deixa eu dizer a você,
Talvez o grande significado é entender o valor da sua casa, o valor do seu espaço de moradia, seja um apartamento, seja um condomínio, o valor de ter vizinhos, o valor de entender o barulho, né, que pode acontecer em um determinado momento das crianças. E aí eu estou falando aquele barulho que leva a gente a talvez nos reportar ao tempo de criança e dizer a nós mesmos, como era bom aquele tempo, como naquele tempo eu vivia diferente, como naquele tempo eu tinha uma outra capacidade de encarar as coisas e a vida. Talvez é nesse momento que nós vamos realmente entender a importância de reavaliarmos o significado dos momentos difíceis. Reavalie, por favor. Eu quero que você seja um semeador de bom ou de bons comportamentos. Semeie bons comportamentos. Uma maneira de você semear um bom comportamento daqui a pouco. Quem sabe, no momento em que nós terminarmos aqui, é parar, quem sabe, escrever, quem sabe digitar aí no seu bloco de notas, quem sabe colocar lá no seu arquivo, quem sabe buscar ali, né, o Word e escrever, deixar registrado a importância de reavaliar o significado destes momentos difíceis. Quem sabe você vai parar e vai reavaliar. O quanto eu me tornei melhor? O quanto eu descobri que, de fato, eu tenho a capacidade de ter um tempo comigo? O quanto eu descobri que eu devo dormir um pouco mais? O quanto eu descobri que eu posso me programar para fazer as minhas tarefas e não viver correndo o tempo todo? Você viu quantas questões? Então, por favor, não deixe de reavaliar. Qual é a questão que, eu vou usar uma expressão de senso comum, o que está pegando? Por favor, talvez é um momento difícil e está pegando. Mas nisso que está pegando, você tem a capacidade de buscar qual é o significado. Deixa eu dizer a você, algo que eu tenho feito, né? Quero compartilhar isso com você na nossa live de hoje. Uma questão que eu tenho reavaliado nesses tempos difíceis é porque, né, muitas vezes nós vivemos, então deixa eu tirar o nosso, porque que muitas vezes eu me vejo fazendo tantas coisas. Eu tenho algumas questões que são para mim base da minha vida. Questões que são importantes. Mas eu tenho visto que algumas dessas questões, elas têm acelerado. E agora eu tenho reavaliado nesses tempos difíceis. Eu não preciso viver naquele ritmo. Eu não preciso realmente viver a minha vida com esta questão. Talvez, como diz aquela música popular brasileira, né? Um trecho da música, o tempo não para, mas a vida, né, pede um pouco mais de calma, um pouco mais de calma. É um pouco mais de calma que eu tenho percebido. Acordo, faço as minhas questões, depois vou para o meu trabalho, desenvolvo o meu trabalho e tenho olhado para isso com muito carinho. Então, se comigo eu tenho feito esse exercício, eu te convido também a fazer esse exercício. E de repente você diz, mas vem cá, você é uma pessoa, você é psicólogo, você é pedagogo, você tem outras formações, né? E tenho mesmo. E sou muito grato por todas as minhas 3 formações
com mais uma que estou fazendo agora, recente. Agora deixa eu dizer a você, o mais importante é eu saber que eu sou uma pessoa e que nesses tempos difíceis eu preciso reavaliar o significado de tudo que está acontecendo. Reavaliar o significado de todas as coisas. Não viver como um trator que vai passando e vai passando e vai. Eu preciso, talvez, nesse tempo, viver como um agricultor que passa no meio da sua plantação e que talvez tire lá, se for uma plantação de milho, tire uma espiga, possa ver como estão os milhos, colocar sobre a mão, ver o quanto esse produto está sendo um bom produto. Então eu te convido a isso. Hoje nós temos esta questão. Quem sabe deixarmos de ser tratores existenciais. Fazer, degladiar, plantar. Talvez é o momento de ser agricultor. De passar por aquilo que você semeou, plantou, pela terra que você pediu para que fosse arada ou arou, para entender quais são os resultados daquele momento difícil de acordar cedo, de ter que chegar cedo lá no local, de parar a equipe e dizer, olha, hoje nós vamos fazer esse trabalho, de começar muito cedo e terminar muito tarde. Seja um agricultor da sua plantação. Seja um agricultor da sua plantação e traga a você aquilo que é importante. Deixe isso vir à sua mão. Veja como os frutos que você plantou, o que você fez, veja a colheita que isso está lhe dando. Lembrei de uva, olha só. Né? Temos aqui perto Marialva, um abraço ao pessoal de Marialva e um abraço a todas as cidades, né, da região, um abraço também a você que está em outro estado do país, um abraço a você que está fora do país e que é conosco aqui toda quarta-feira. Muito obrigado pela sua presença. Mas, como eu estava dizendo, lembrei de uva. Quais são os frutos que a uva pode dar a você? Seja aquele bom, né, plantador de uva e cuide muito bem dos cachos da sua existência. Os parreirais da sua existência já estão mostrando os frutos. E agora que você e eu estamos vivendo esse tempo, nós temos que saber qual a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. Então, o que nós vamos tirar do nosso parreiral existencial? Quais são os cachos que estão prontos para nós, de fato, tirarmos e colocar num lugar especial? Ali é onde nós guardamos as melhores frutas, os melhores cachos da sua existência, da minha existência. Te convido a isso. Hoje nós temos esta oportunidade. E se a oportunidade está chegando a você, quem sabe você está nos assistindo já faz um tempo em que você está olhando e vê a data e diz, nossa, já faz tudo isso que ele falou sobre este assunto. Mas se esse assunto chegou a você, como eu tenho dito, ele chega a você porque ele quer realmente dar a você a capacidade de fazer uma reavaliação e ver qual é o significado dos momentos difíceis. Há sempre um significado. Lembrei aqui da mulher que vai dar a luz ao bebê, né? Qual o significado daquele momento difícil? De perder muitas vezes a sua capacidade de saber quem é.
de ter muitas vezes pessoas mexendo com o seu corpo, de repente perceber que deu à luz a uma criança e essa criança começou a chorar. Aquele momento difícil entre o momento em que se estabelece o início do parto até o final, qual foi o significado? O significado de todo aquele momento foi o nascimento de uma criança, de um menino, de uma menina, de um casal de gêmeos, ou de um casal de meninos gêmeos, ou de meninas gêmeas, ou quem sabe de trigêmeos, né? Ou mais para aqueles que assim tiveram. Deixa eu dizer a você, talvez é nesse momento que nós temos e teremos a capacidade de realmente olhar e dizer assim, olha, todo aquele tempo, e vocês mulheres sabem falar disso melhor do que qualquer outra pessoa. Aquele tempo difícil foi um tempo que, avaliando, você amadureceu, você passou para um outro nível, você passou a ser mãe, você passou a ser mãe de 2, mãe de 3, mãe de 4, mãe de 6 ou mais filhos ou filhas. Mas o que é importante aqui? É importante entender, viu como reavaliar foi bom? Você reavaliou. E quem sabe você fala, não, mas eu só tive um filho, uma criança, só uma criança. Eu só tive uma menina e um menino, mas quem sabe você reavaliou e falou, eu não quero ter mais. Eu não quero ter mais. Tá bom, desse jeito tá bom. Um só tá bom. Aqui nós não estamos falando sobre quantidade. Aqui nós estamos falando sobre a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis. Eu poderia citar muitos outros momentos difíceis aqui. Mas eu quero que você se concentre nesses últimos 3 meses. Neste momento eu repito, eu quero que você se concentre nesses últimos 3 meses. Qual foi a reavaliação dos momentos difíceis que você fez e quais são os significados que esses momentos estão trazendo para a sua vida? Quem está se tornando você uma pessoa melhor, com um pensamento melhor, se tornando uma pessoa que realmente tem aquela capacidade de entender assim, olha, eu vou passar por este tempo e eu sairei melhor, e eu serei uma pessoa melhor, mas eu também contribuirei para a sociedade. Eu decidi, eu psicólogo Valdinei Arruda, eu decidi nesse tempo ajudar pessoas. E nesse tempo eu tenho feito e tenho ajudado pessoas. Nós temos atendido pessoas ali pelo WhatsApp, né, ouvindo as pessoas elas só nos ligam. E nós estamos ali para ouvir. Muitas vezes, deixa eu dizer melhor, elas não nos ligam, elas nos mandam uma mensagem. E nós também respondemos a mensagem que essas pessoas nos mandam. E eu tenho ouvido, olha, depoimentos e depoimentos de pessoas dizendo assim, muito obrigado pelo que você tem feito. Tem sido muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado. É o que eu posso fazer. E é o que eu tenho feito. Por quê? Eu tenho entendido que a importância de reavaliar esse momento e ver o significado desse momento difícil é entender assim, tem pessoas que elas precisam e elas não podem. E isso aí é subjetivo. Eu prefiro ajudar desta forma, a ter que fazer qualquer outra coisa que dentro de mim não ia me deixar muito bem. Não estou dizendo aqui e jamais quero deixar pairando no ar nesta live, né, que todos devem fazer. Eu estou dizendo que eu estou fazendo. E estou fazendo dentro de uma convicção. Mas também estou trabalhando. Também estou desenvolvendo o meu ofício, porque sei que a vida não para. O tempo não para. Então eu convido você a pensar sobre isso. Pense sobre essa questão. Esteja firme nesse tempo. Saiba que quando você e eu reavaliamos o significado dos tempos difíceis, isso reduz e evita sensações ruins.
Isso reduz. Reduz aquele pensamento, reduz aquela ansiedade, reduz aquela tristeza, reduz muitas vezes aquele choro, reduz aquela inquietação que você não consegue perceber de onde vem, mas sabe que ela está ali. Então, nós precisamos, mais do que nunca, nesse tempo, entender. Quando eu pratico a importância de reavaliar o significado dos momentos difíceis, isso pode trazer uma redução e também pode evitar sensações ruins, evitar momentos desagradáveis, evitar chateações que não são boas, evitar discussões, evitar confrontos desnecessários, evitar não viver o momento, mas simplesmente passar por ele. Então, essa é a nossa contribuição hoje. Deixa eu dizer a você, seja um semeador de bom seja um semeador de bons comportamentos. Sejamos nós semeadores de bons comportamentos. Porque eu levo a sério o seu comportamento. E você leva a sério o meu comportamento? Se você leva a sério o meu comportamento e eu levo a sério o seu comportamento, então nós somos semeadores de bons comportamentos. Leve a sério o seu comportamento. Saiba que são 3 meses aproximadamente. Um momento difícil, momentos difíceis. Mas se você parar e reavaliar, quem sabe você vai ter tesouros inestimáveis nesse tempo. Quero deixar o meu abraço a você que esteve conosco durante todo o momento da live. Muito obrigado pela sua presença. Quarta-feira que vem estamos de volta para mais um momento. Um grande abraço, um beijo no seu coração. E saiba, a vida é melhor quando nós vivemos ela e entendemos que reavaliar faz parte deste momento. Semeie bons comportamentos. Como eu digo, eu levo a sério o seu comportamento, você leva a sério o meu comportamento? Então, vamos viver assim. Respeitando, vivendo, mas acima de tudo, tendo comportamentos que podem mudar a sociedade, mudar as pessoas e transformar a nós mesmos. Começar em mim, a começar em você, para que a sociedade seja melhor. Tenha uma boa semana, aproveite a cada dia e viva sabendo. Momentos difíceis são tempos de reavaliação, para que nós possamos colher algo melhor, galgar uma posição melhor, chegar em momentos que talvez nós nem imaginávamos. Grande abraço a você, um grande abraço a toda a sua família e nós estaremos de volta.